Emerson Pansieri, tá todo mundo querendo saber, o homem chegou, o homem vai chegar, que dia ele vai chegar? Lembrando que amanhã tem jogo, mas o que eu já ouvi em pouco mais de 3 horas, 4 horas aí que eu saí de casa hoje, que dia que o Arthur Jorge vai chegar? O Arthur Jorge já vai chegar. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde pra você também, Abílio, um abraço pra quem nos acompanha, Panzi, João, todo mundo ligado com a gente. Nath, olha só, essa é a expectativa do torcedor, seria hoje, né? Ele chegaria hoje à tarde aqui em Belo Horizonte, mas é Natal lá em Doha, né? Então é uma questão de calendário também, isso atrapalhou um pouquinho. Sabemos que há uma alteração no espaço aéreo também daquela região, isso também influencia, né? Por conta dos conflitos que acontecem ali naquela região do Oriente Médio, há uma alteração, há uma mudança, mas a expectativa é que ele chegue até segunda-feira, né? Então até segunda-feira ele aqui em Belo Horizonte para conhecer a Toca da Raposa, para conhecer a infraestrutura que ele vai trabalhar. E o que sabemos também, ele está trabalhando muito já com vídeo, né? Assistindo jogos do Cruzeiro, viu ao vivo o duelo do Atlético Paranaense, deve ter preocupado pra caramba, deve ter ficado com um pouquinho de cabelo branco, dor de cabeça, porque não foi bom, mas essa é a realidade, né, Abílio? Há uma semana, vamos dizer, que a gente está trabalhando nesse nome, desde a coletiva ali do Pedro Júnior, aquela declaração do Pedro Júnior, a Itatiaia já falando o nome do Arthur Jorge, né, que seria o treinador, o plano A do Cruzeiro. Então a gente está acompanhando esse caso realmente bem de perto e é isso que dá para atualizar até segunda-feira. Ele deve estar chegando em Belo Horizonte, sim. Meio-dia, 20 de profundidade de elenco, um time muito diferente, uma situação muito distinta daquele Botafogo de 24? Eu acho que o Cruzeiro, em termos de time titular, eu acho que é um time titular com uma qualidade semelhante ali à do Botafogo de 2024, mas eu acho que em termos de opções para trocas, características, aquele Botafogo era mais forte. E pensando especificamente o time, tem uma diferença ali, por exemplo, o Botafogo de 2024 tinha o Luiz Henrique, né? Um jogador de beirada, de drible, de 1 contra 1, de muita explosão, de muita velocidade. O Cruzeiro hoje não tem essa peça à disposição. O ponta mais qualificado, de mais experiência que o Cruzeiro tem no seu grupo é o Sinisterra, que infelizmente convive aí com lesões recorrentes. Aí você tem o Arroio, que terminou a temporada de 2025 muito bem, que é um garoto de muito potencial, às vezes peca um pouquinho nas finalizações, mas nisso de jogo de velocidade, de jogo de espaço, ele vai muito bem, mas que hoje pelo menos não tem uma condição de titular no Cruzeiro. Ele vai encontrar um Cruzeiro estruturado com 2 jogadores de lado do campo que são muito mais meio-campistas do que atacantes, né? O Christian até se desenvolveu, digamos assim, como um ponta, mas ainda não é esse cara de drible, de jogada de linha de fundo. O Gerson também não. Então ele vai ter que fazer algumas adaptações, mas pode ser um time com uma defesa muito forte, assim como era aquela do Botafogo, com o Fabrício Bruno e com o Vidalba recuperando confiança. Naquele time ele tinha o Almada, que era um jogador de muita inteligência para clarear, para pensar as jogadas. Ele tem o Matheus Pereira, tem a genialidade, o momento, né, a qualidade do Caio Jorge, que é um atacante de muita movimentação, que pode trazer um equilíbrio nisso também, de às vezes ele não ter esse jogador de explosão pelo lado do campo. Naquele Botafogo ele explorava muito os laterais ofensivos, laterais esses que o Cruzeiro tem. Então é claro que cada trabalho tem uma realidade, tem uma história. Dá para ele adaptar algumas coisas, mas sim, creio que o elenco que ele vai encontrar aqui perde em comparação com o Botafogo de 2024. Meio-dia, 35 minutos. Em meio a tudo isso, Pansieri tem mais um jogo, mais um desafio pro Sidney, hein? Tem o Cruzeiro contra o Peixe amanhã, no Gigante da Pampulha. Olha só, o Cruzeiro trata esse jogo como aquele determinante para essa retomada de rota que ouvimos tantos nossos comentaristas falando também, né? Que Sidney? Wesley Carvalho. Você falou Sidney? Sidney Lobo é do Mano Menezes, né? Auxiliar do Mano Menezes. Tá lá no Peru. Cruzeiro, foi interino do Cruzeiro em alguns momentos. Esse aí já Wesley Carvalho. Você também já tá longe. Voltei um tiquinho no tempo. Você tá longe com essa segurando essa latinha. Tá com a cabeça lá no Peru. Isso A quinta série é eterna, né? Não, aí vem um Panzi e joga tudo no buraco. Olha só, amanhã é o jogo tratado como uma necessidade de vitória. O Cruzeiro não venceu no Brasileiro, o Cruzeiro soma 4 derrotas no Brasileiro, o Cruzeiro tem 3 empates, os 3 pontos são de empates. Então essa necessidade de vitória com o apoio da Nação Celeste. Ontem a última parcial do Cruzeiro, 35 mil. Eu não vou falar aqui,
sabadão, dia 21, deve estar chegando em quase 40. Então, há todo um clima de jogo domingo às 4 horas, do Arthur Jorge ter sido contratado, tudo isso favorece para que o Cruzeiro tenha aí uma boa torcida, um bom número e ver uma vitória. Essa é a realidade do Cruzeiro. E para amanhã, olha as boas notícias. Matheus Pereira volta de suspensão. Gerson treinando, acompanhava ontem o noticiário do nosso Rubem Júnior, que também está aqui para falar do Peixe, voltando a trabalhar. O Cruzeiro tem uma possibilidade muito grande de ter o Caio Jorge. O treino de à tarde hoje vai dar esse caminho aí pro Wesley Carvalho. Tem uma possibilidade também do Cruzeiro ter o Bruno Rodrigues no banco. Então vai clareando, né, algumas questões vamos colocar nesses dias nublados do Cruzeiro, né? A verdade é essa, para buscar uma vitória dentro desse contexto do Campeonato Brasileiro, que é sinal de alerta mais do que ligado, Abílio. O alerta tá ligado, Edu, a resposta precisa vir, e nada melhor que uma atmosfera favorável. O Cruzeiro tem que entender ou tentar, né, fazer com que a torcida jogue ao seu lado amanhã. Como é que isso vai acontecer? Vai jogar, cara. Eu acho que o fato de não ter o Tite no banco, e aí não é nem a questão da minha opinião, mas motiva o torcedor. Sim. Era o que o torcedor queria há mais tempo, e não é mais o Tite, ainda que seja o Wesley, o Arthur ainda não tenha chegado, se apresentado. Isso motiva o torcedor, dá esperança ao torcedor de ver algo diferente. Não o que ele viu na Liga Arena naquele primeiro tempo. Ali, para mim, foi muito mais postura do que ausência. Aliás, foi ausência de postura. Vamos ser mais claros. É uma vergonha o que aconteceu no início, na primeira metade do primeiro tempo na Liga Arena. Você pode estar com time reserva, misto, titular. Aquilo não pode voltar a acontecer no Cruzeiro na temporada e em momento algum. Mas outros fatores, né? Por exemplo, não vem mais, mas o Neymar era um fator que motiva qualquer torcida, tá? Não é só do Cruzeiro, qualquer torcida que o Neymar vai jogar em determinada cidade, há um fator diferente motivacional. Infelizmente ele não vem. Eu gostaria muito de ter o Neymar aqui, até porque ele não está vivendo seu melhor momento, o Santos fica menos intenso, estou sendo até o espertão da situação, mas enfim, ele não vem. E esse fato de ter o Wesley no banco, a esperança de trazer um Cruzeiro diferente, o anúncio aí, não oficial, mas enfim, do Arthur Jorge como o treinador para a sequência da temporada, isso tudo motiva o torcedor, retornos importantes como trouxe o Pansieri agora, né? Gerson, Matheus, possivelmente um Caio Jorge, cara, isso conta, isso pesa. E o adversário, que é uma equipe tradicional, é um grande clássico do futebol brasileiro, ainda que não tenha suas principais peças, né? Não tem Gabigol, não tem Neymar, mas tem um novo treinador muito conhecido aqui de Belo Horizonte, que é o Cuca, que teve pouco tempo para colocar suas ideias no time. Expectativa de um Cruzeiro melhor, Abílio, e passou da hora, né? Não tem mais o que fazer. Eu não quero nem saber de atuação, de rendimento, de desempenho amanhã, não. Eu quero saber de 3 pontos de resultado. É a única coisa que interessa e o que importa pro jogo de amanhã no Mineirão. 12h39, Rubem, a gente falar do outro lado, bora destacar o Santos, que trocou de treinador ao longo da semana, que já tá todo mundo falando, né, do Neymar. Rubem Júnior, quais são as informações do Peixe neste sabadão? Um abraço, boa tarde, Rubinho. Boa tarde, é pra você, Pedro. Para os amigos e amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 40 minutos, o Santos finalizando a preparação, chegando no período da tarde em Belo Horizonte, a grande expectativa, né? A presença do Neymar na capital mineira foi adiada, não vem com a delegação, e isso foi antecipado pelo técnico Cuca ontem na sua entrevista de apresentação. O Cuca vai para sua 4ª passagem, né, à frente do Santos, 62 anos, com toda a sua experiência para tentar a recuperação da equipe na competição. E o Cuca está conosco, ele que chega para a vaga do Vojvoda, que ficou pouco mais de 6 meses ali à frente do Santos, com 34 jogos, foram 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. E o Cuca, na apresentação, já abre o jogo a respeito do craque Neymar. O Neymar, eu tive uma conversa separada com ele e já abro para vocês que ele vai ficar fora do jogo de domingo por ele ter jogado 2 partidas seguidas e não poder fazer essa terceira em 7 dias sobre risco de ter alguma lesão ou coisa assim. Então, como é que é o termo que é usado hoje? Controle de carga, isso. Controle de carga, e ele fica
não é para preservar ele. O cara pode pensar, mas por que ele vai ficar fora se ele só vai ter jogo daqui 12 dias? Porque o risco de ter uma lesão em cima de quem está voltando de uma lesão, em ter 3 jogos em 7 dias, segundo a nossa fisiologia e o departamento médico, é muito grande e a gente não pode correr esse risco. Obrigado, Cuca, conosco aqui na Itatiaia, 12h com 42 minutos, então sem Neymar preservado para esse controle de carga. O meio-campo fica a interrogação se vai o Tassiano ou se vai o Roleiser. O time do Santos, que vem sofrendo também no Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Internacional e sofre muitos gols na competição, fica atrás apenas aí do próprio Cruzeiro e também do Remo. Até então o Peixe sofreu 13 gols na competição. Um provável time para amanhã: Gabriel Brazão, revelado pelo Cruzeiro, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. Oliva, Gabriel Bontempo, Roleiser, olha o Barreal, hein? Reencontrando o Cruzeiro com o Tassiano e o Rony, que esteve recentemente no Atlético. O Santos, 6 pontos, né? Na 16ª colocação, muito próximo ali do Z4. É o Peixe sem Neymar e sem Gabigol, por força de contrato, Pedro. Valeu, Rubem Júnior, 12h 43 minutos, rápida pausa. O que você achou desse nome, João, e dessa proximidade do Cruzeiro agora na negociação, que foi de certa forma até rápida, diante das dificuldades, né, de tirar um treinador de um mercado tão endinheirado como lá no Catar? Boa tarde, João. Boa tarde, Abílio, boa tarde, Pansieri, Edu Panzi, todos os ouvintes do Rádio Esportes. Eu acho que tem 2 coisas importantes nisso. Primeiro, o fato: o Cruzeiro buscou um grande técnico, um técnico recentemente campeão da Copa Libertadores e recentemente campeão do Brasil. Um cara que quando saiu do Botafogo, todo mundo queria a contratação dele. Um cara que saiu daqui em alta no futebol brasileiro. Então acho que das possibilidades de mercado, o Cruzeiro buscou uma das melhores que tinha. Eu sempre, quando vou analisar uma contratação, eu me coloco no lugar do dirigente para tentar fazer o mínimo de justiça e faço a pergunta: poxa, se eu tivesse a dura missão de estar no lugar desse cara, essa era uma escolha que eu faria? E aí, eu sendo muito justo, eu faria essa escolha. Não tem aquele meme? Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo, pô. Então, eu respeito muito a decisão da diretoria do Cruzeiro, porque eu acho que é uma decisão lógica, em cima de um nome que tem lógica, de um cara que vem de um bom trabalho. E aí, acho que também tem aquela música do Titãs que diz que o acaso vai me proteger, não tem? Tem. O acaso protegeu o Cruzeiro nessa aí, né? Porque uma guerra iniciada dos Estados Unidos contra o Irã desestabiliza toda a geopolítica do Oriente Médio, e essa certamente é uma das razões para esse cara falar o seguinte: tô ganhando muito dinheiro aqui, mas não tem dinheiro que vale a minha paz. Vou pegar meu boné e tô indo embora daqui. Um dia, quando essa confusão passar, eu acabo de vir aqui buscar a aposentadoria do bisneto, porque a aposentadoria dele, dos filhos e dos netos, essa aí já tá feita. Então, esse fato geopolítico mundial colaborou com essa tomada de decisão do Arthur Jorge, porque por mais que o cara esteja ganhando muito dinheiro lá, meu amigo, você ficar em casa dormindo e vendo foguete passar por cima da sua casa, indo de um país para o outro, e de repente cai um foguete perto, e aí um erra a rota, meu amigo, não deve ser fácil. Graças a Deus, nunca passei por nada parecido com isso. Mas não deve ser fácil. Eu acho que o acaso ajudou muito nessa tomada de decisão do Arthur Jorge, que é muito boa para o Cruzeiro. Só para finalizar, Billy, eu acho que a pergunta que tem que ser feita a partir de agora é outra. Ele, quando ganhou tudo no Botafogo, ele tinha um baita elenco. Ele tinha um time muito forte à sua disposição. Eu acho que o grande questionamento que todo cruzeirense faz nesse momento, que a imprensa especializada faz, é: o Cruzeiro tem um grande elenco? Aquele elenco do Cruzeiro do ano passado, aquele é o futebol desses caras que estão aí? Eles estavam fora da curva para cima ano passado, ou eles estão fora da curva para baixo esse ano? Porque é completamente diferente o Cruzeiro do ano passado para o Cruzeiro desse ano. E eu acho que a pergunta que se faz agora é: qual é a do elenco do Cruzeiro?
esse elenco é o elenco do ano passado, que encantou a todos nós, ou é o elenco desse ano, que não jogou absolutamente nada até agora, e aí o Arthur Jorge vai poder nos ajudar a tirar essa dúvida, né? O que você acha, hein, Nath?